Brats. Então, não conversamos há 2 semanas, mas é o seguinte: mesmo que a gente se falasse todos os dias, acho que não conseguiríamos acompanhar o Trump. No, no. You're absolutely Não, não. correct. Você está absolutamente certo. E está completamente certo. Quero dizer, ele muda de um momento para o outro. É exaustivo para nós que tentamos acompanhar tudo isso. É incrivelmente cansativo, porque ele diz uma coisa em um dia e faz outra no seguinte. Ele continua extremamente poderoso, porque é o presidente dos Estados Unidos. Ele pode mudar as coisas, movimentar mercados, enviar trabalhadores, frotas de bombardeiros voando. Ele pode fazer tudo isso, mas as decisões mudam quase de hora em hora, às vezes. Bem, aqui está o que eu acho. Ele iniciou esta guerra contra o Irã. Nós discutimos isso muitas vezes, mesmo antes de a guerra começar. Parece que ele tinha essa ideia de que no momento em que a guerra começasse e o Ayatollah fosse morto, haveria uma crise política no Irã e ele acabaria com um governo que basicamente faria o que ele mandasse, como aconteceu na Venezuela. Mas o que ele tem, em vez disso, é uma guerra longa, com o Estreito de Hormuz fechado, aliados americanos em todo o Oriente Médio sendo atacados, Israel sendo atacado e os custos de energia no mundo todo explodindo. E continuando a explodir de maneiras que, no fim das contas, enfraquecem sua própria posição nos Estados Unidos. O governo do Irã, na verdade, parece mais forte agora do que há um mês, e mais linha dura. E os Estados Unidos e Trump se veem em uma longa guerra de atrito, o que, é claro, não era o que planejavam. E não é o tipo de guerra para a qual os Estados Unidos estão estruturados para lutar. Então essa é a minha opinião. Acho que Trump está em pânico, ou pelo menos há momentos de pânico. Eu tive que lidar com o pânico muitas vezes. Quando as pessoas estão com medo, surgem esses momentos em que tudo vem à tona. Elas ficam muito assustadas, dizem coisas bizarras e inacreditáveis, como ele fez há alguns dias, quando disse que a menos que o Irã abrisse o Estreito de Hormuz em 48 horas, ele destruiria seu sistema de energia, o que é impossível, aliás. He would obliterate its energy system, which is impossible, by the way. It can't be done. Isso não pode ser feito. O que obviamente aconteceu foi que pessoas na Casa Branca, na administração, o chamaram de lado e disseram: não, isso não vai funcionar. O que o senhor está nos pedindo para fazer, senhor presidente, não pode ser feito. Não é tão simples ou direto quanto o senhor pensa. Então ele teve que voltar atrás na segunda-feira e fez isso do jeito típico de Donald Trump, mentindo. Ele mentiu ao dizer que houve algum tipo de negociação durante o fim de semana, o que claramente nunca aconteceu. Quer dizer, ele já fez isso. Ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso constantemente. E isso também é exaustivo. He does this constantly, and that also is exhausting. Quer dizer, como é que os chineses, como é que a China negociam com um homem desses? Enfim, ele mentiu. E agora, é claro, continua fazendo suas ameaças. Mas agora, ele diz que quer conversar. Disse que está nomeando novas pessoas para conduzir as negociações, que é preciso dizer são pessoas melhores, Vance e Rubio, em vez de Wickoff e Kushner. Mas ele ainda não consegue apresentar propostas que, ao que me parece, os iranianos possam aceitar ou sequer levar a sério. Então ele vai de uma coisa para outra, inventando tudo de um dia para o outro. Os militares estão tentando seguir suas ordens porque ele é o comandante em chefe constitucional. Acho que eles estão achando isso cada vez mais difícil. Porque também tem um secretário de defesa, vamos chamá-lo assim. Não gosto dessa bobagem de secretário de guerra. Um secretário de defesa que também é, no fim das contas, tão louco quanto o próprio Donald Trump, a julgar pelo tipo de linguagem que ele anda usando. Mas você sabe, os militares são profissionais. O trabalho deles é cumprir as ordens do presidente. E, por enquanto, é isso que estão tentando fazer. Também não acho que eles tenham um plano claro. E é muito difícil elaborar um plano no meio de uma guerra em andamento quando seu comandante em chefe é tão irracional. Mas é assim que vejo a situação geral.
Também há algumas discussões, tanto nos Estados Unidos quanto na China, sobre se ele está manipulando o mercado de petróleo e o mercado de ações, certo? Sim. Então, se você observar os volumes de negociação e as ordens colocadas em calls e puts, eles na verdade se alinham bem. Veja, às vezes, até 5 ou 10 minutos antes de começar, algo acontece. Aí o Trump faz um anúncio no Truth Social e o mercado de ações se move de uma certa maneira. E então você vê algumas pessoas ganhando quantias enormes de dinheiro. Não sabemos quem são, mas há algumas atividades irregulares acontecendo ali. Então, com certeza, ele está fazendo algum tipo de negociação com informação privilegiada, porque ele sabe o que vai escrever no Truth Social. E ele sabe que quando escreve algo assim, o mercado vai se mover de uma certa forma. E então, você sabe, as pessoas dele agem de acordo, certo? Então é isso que parece estar acontecendo agora, não acha? Não há dúvida alguma sobre isso. Aliás, isso nem é controverso. Quero dizer, quando até jornais como o Financial Times dizem que é isso que está acontecendo, e dizem, publicaram um longo artigo sobre o assunto, não resta dúvida alguma. O nível de corrupção nesta administração, talvez não o nível, mas a abertura com que isso acontece, é novamente sem precedentes. Quero dizer, já houve corrupção no governo dos Estados Unidos muitas vezes ao longo da história, mas a forma como os mercados têm sido manipulados e as pessoas lucram com isso porque possuem informações privilegiadas, nunca soube ou ouvi falar de algo assim antes. Agora, é aí que se torna difícil saber exatamente o que o próprio Trump estava fazendo. Quer dizer, vale lembrar que ele tem o quê? 80, 81 anos? Ele não vai estar por aí por muito tempo. Presume-se que a prioridade dele agora seja sobreviver como presidente, não ganhar ainda mais dinheiro do que já tem. E acho que essas mudanças de posição incríveis e bizarras são mais resultado de um pânico pessoal, quando falamos dele, do que exatamente de ganância pessoal. Quero dizer, estou falando especificamente do ser humano que é Donald Trump. Mas o fato é que os mercados estão sendo manipulados. As pessoas estão sendo informadas sobre o que vai acontecer e estão tirando proveito disso. Dá para sentir claramente que membros do círculo íntimo de Trump estão envolvidos, possivelmente incluindo alguns membros da família dele. Isso é algo que, em qualquer mundo racional, deveria ser objeto de investigação imediata. Deveria haver encaminhamentos ao FBI e ao Departamento de Justiça. Deveria haver pessoas indo à Casa Branca para descobrir o que aconteceu, porque as somas de dinheiro envolvidas eram muito grandes, 580 milhões de dólares em uma única transação. Então, é isso que deveria estar acontecendo. Claro, se for ainda pior do que eu imagino, e Trump realmente ainda estiver fazendo isso, colocando vidas em risco para enriquecer a si mesmo, sua família e seu círculo próximo, bem, dizer que isso torna inapto para presidente é um eufemismo. Quer dizer, deveria haver um impeachment e deveria haver uma acusação depois disso. Isso seria má conduta em cargo público e numa escala nunca vista, é claro. E é sintomático da decadência das instituições americanas que nada disso esteja acontecendo. Todos nós ficamos de braços cruzados, comentamos entre nós o quão ruim está e não fazemos nada. Quando Xi Jinping e o governo chinês conseguem demitir oficiais militares porque talvez alguns deles tenham aceitado subornos, nós apenas observamos e permitimos que coisas terríveis como essa aconteçam. E dizemos uns aos outros, que mundo terrível este é. Mas sabe, aparentemente é algo sobre o qual não podemos fazer nada. Bem, essa é parte da razão pela qual a China é fortemente contra abrir seu mercado financeiro, que é uma das coisas que o governo dos Estados Unidos realmente quer que a China faça. Abrir o mercado financeiro chinês, que é sem dúvida um mercado enorme. Mas quando você faz isso, também fica exposto a esse tipo de manipulação, certo? Coisas que você não pode controlar.
Então, o que ele está fazendo é basicamente provar ao mundo que, seja qual for o país, você realmente não deveria abrir seu mercado financeiro. Com certeza. Isso está absolutamente correto. Quero dizer, é tão verdade. Quase se poderia dizer que nem vale a pena mencionar, exceto que é preciso dizer, porque se não disser, as pessoas não vão entender e não vão ouvir. Mas sabe, você está absolutamente certo. Bem, algumas pessoas na China acham que ele está tentando, de propósito, derrubar o mercado asiático, por exemplo. Quando ele falou sobre essas 48 horas ameaçadoras, foi durante o fim de semana, então na segunda-feira de manhã, cerca de 2 horas antes da abertura do mercado de ações dos Estados Unidos. Mas nesse momento o mercado asiático já havia fechado. Ou seja, o mercado asiático abriu com essa notícia das 48 horas e despencou. Caiu ao longo do dia e em toda a Ásia. Mas depois, quando o mercado asiático fechou, ele voltou algumas horas antes da abertura da Bolsa de Nova York, dizendo algo como "vou dar mais 5 dias" e coisas do tipo. Isso acalmou todo mundo e, claro, o mercado americano subiu. Então, muita gente está dizendo que ele derrubou o mercado asiático de propósito para ajudar Wall Street e coisas assim. Eu não tenho tanta certeza, mas esse foi o resultado. Foi o que aconteceu. Esse é o ponto. Quero dizer, tentar entender o que se passa na cabeça de Donald Trump, na minha opinião, é um jogo de tolos. Mas o resultado é exatamente aquele que você mencionou. Agora, o ponto principal a destacar aqui é que os mercados asiáticos que entraram em colapso são os mercados dos amigos da América: Japão, Coreia do Sul, Filipinas, onde, aliás, já se fala em suspender todos os voos civis por causa da escassez de combustível de aviação. São os próprios aliados dos Estados Unidos que estão sendo atingidos. Eu estava analisando os dados econômicos da China. Tudo está estável, a inflação continua contida e não há tensões fundamentais no sistema financeiro. A economia segue funcionando normalmente, justamente por causa daquilo de que você falava antes. O fato de eles não terem aberto seus mercados financeiros ao mundo. O resultado disso é que eles têm estabilidade. Já os amigos da América, cujos mercados, é claro, estão abertos ao mundo, estão em contraste sujeitos a esse tipo de caos e manipulação. Agora, sobre as negociações, sabemos que, quando ele disse que já estava conversando com os iranianos, isso não é verdade. O Irã já afirmou isso várias vezes. Mas agora, você acabou de mencionar que ele está enviando novas pessoas, porque o Irã disse que não vai continuar negociando com Witkoff e Kushner, certo? Então, ele está enviando novas pessoas. Sobre Witkoff e Kushner, uma coisa interessante é que o assessor de segurança nacional britânico, acho que Jonathan Paul, chegou a dizer que Kushner e Witkoff são ativos israelenses. Sim. Isso é bastante significativo, porque Jonathan Paul, ele faz parte do governo do Reino Unido. Então, trata-se de um funcionário do governo dizendo abertamente que aquelas duas pessoas são agentes israelenses, certo? Bem, absolutamente. Acho que ninguém realmente tinha qualquer dúvida sobre isso, para ser honesto. Mas sim, absolutamente. Quero dizer, Jared Kushner é obviamente profundamente comprometido, muito leal a Israel. Sei menos sobre Witkoff, mas tenho certeza de que o mesmo vale para ele. E claro, eles vêm promovendo os interesses israelenses o tempo todo. Quero dizer, eles não gostam do Irã. São muito próximos do governo israelense. Compartilham todo o pensamento israelense sobre o Irã. Eles são judeus, têm essa afinidade com Israel. Eles nunca deveriam ter sido colocados no comando das negociações com o Irã, porque estão muito próximos de uma das partes nesse conflito, que é, obviamente, Israel. Quero dizer, isso é evidente. Bem, então agora parece que Vance e Rubio, eles estão dizendo que se o Irã estiver disposto a negociar, tudo bem. Mas é o seguinte, esse é um plano de 15 pontos sobre o qual eles falaram. Eu dei uma olhada e achei meio confuso. Os 15 pontos,
Ok, não precisamos passar por todos, mas há 2 pontos que eu não entendo muito bem. Por exemplo, o ponto número 5 diz: enriquecer o urânio para permanecer, mas sob supervisão e limites acordados, certo? Mas então o ponto 11 diz: todo o material enriquecido deve ser entregue à AIE dentro de um prazo acordado. Então ele vai permanecer no Irã sob supervisão ou vai ser entregue à AIE? Esses 2 pontos se contradizem nesse plano de 15 pontos. Eu realmente não entendo isso. Well, of course it does. I mean, it's all been done in a Bem, é claro rush. que sim. Quero dizer, mais uma vez, tudo foi feito às pressas. Ninguém realmente pensou nisso com calma. Não há um plano de verdade aqui. Vou dizer algumas coisas sobre essa proposta de 15 pontos. Em primeiro lugar, trata-se de uma retirada tática. Quero dizer, quando começou, estava bem claro que o objetivo era mudança de regime, simplesmente derrubar o governo. Toda a comunicação, toda a retórica apontava nessa única direção. Eles não falam mais sobre isso. Fizeram todo tipo de supostas reformas importantes e massivas, em outras palavras, mudanças drásticas no próprio Irã, basicamente abrindo o país à exploração econômica americana. Tudo isso foi deixado de lado. Então voltamos novamente ao enriquecimento nuclear e ao programa de mísseis balísticos. Enrichment and the ballistic missile program. And it's all clearly the sort of E é thing claramente that's o tipo de coisa escrita às pressas no verso de um envelope, como costumamos dizer aqui na Grã-Bretanha. Ninguém se sentou para conversar sobre isso ou pensar a respeito. Aliás, eu vi várias versões desse plano de 15 pontos. Ninguém menos que Dmitry Peskov, que foi porta-voz de Putin, disse que isso é igual aos vários planos para a Ucrânia. Sabe, já recebemos inúmeros deles, e nem sabemos quantos existem, porque não nos mostraram todos. Ele realmente disse isso hoje. Disse que está tudo uma bagunça, completamente desorganizado. Mas no fim das contas, o que isso mostra é que não há um plano de verdade. Nenhuma ideia real de como seguir em frente. There's no real idea of how to take this forward. But if you unpack this, Mas se você analisar isso, se ignorar essas contradições óbvias, o que se obtém é essencialmente a mesma proposta que os americanos faziam aos iranianos antes da guerra, que o Irã deveria abrir mão de todo o enriquecimento e essencialmente de seus mísseis balísticos. Agora, os iranianos sempre rejeitaram essa exigência. Dado o ataque que ocorreu, e considerando que eles não foram derrotados, por que aceitariam isso agora? Quero dizer, isso não faz o menor sentido como estratégia de negociação. É absurdo. Quer dizer, o único motivo para apresentá-la, talvez, seja iniciar algum tipo de diálogo com os iranianos. Pelo menos enviar-lhes o plano para que possam rejeitá-lo. At least send them the plan so that they can reject it, and that's a communication of a kind. E isso é um tipo de comunicação. Mas quero dizer, ainda é uma maneira muito, muito estranha de fazer as coisas. E sim, eu concordo, Vance e Rubio são definitivamente uma melhora em relação a Witkoff e Kushner. Mas é importante lembrar que eles também não são negociadores experientes. Quero dizer, Vance não tinha nenhuma experiência em política externa até se tornar vice-presidente. Ele fez um pouco disso quando estava no Senado, mas não muito. Rubio está no Senado há muito tempo, mas nunca foi diplomata. Ele nunca precisou sentar frente a frente com Arakchi, Wang Yi ou Lavrov em negociações sérias. Nenhum dos dois parece realmente preparado para isso, não nesse nível. Neither man really looks prepared for this. Not at this level. Bem, além disso, eles não podem realmente mudar o fato de que o Trump muda de ideia dependendo de com quem ele está falando. Ele pode concordar com algo e depois de uma conversa com Lindsey Graham dizer não, mudei de ideia. Quero dizer, eles não conseguem controlá-lo. No. Exactly. Não. Exatamente. Exatamente. A inclinação dele sempre, no entanto, é para o confronto. Acho que esse é o ponto constante que se vê aqui. Então, sim, ele muda de ideia e recua, mas no fim das contas, o instinto dele é sempre seguir com a pessoa que propõe a abordagem mais agressiva daqui para frente. Isso sempre dá uma vantagem estrutural a pessoas como Lindsey Graham e Mike Walsh e todos esses. É por isso que provavelmente veremos outro confronto em breve. And that's why we're probably going to see another smash before long.
Ele está movendo tropas para a região do Golfo, certo? E há muita conversa sobre os estadunidenses quererem, ou Trump querer, tomar a ilha de cargo e coisas assim. Então, quero dizer, apesar de ele estar apresentando um suposto plano de paz, ninguém leva isso a sério, porque suas ações mostram que ele está movimentando tropas. E outra coisa que veja, isso é tão confuso. Supostamente, ele também sugeriu aos países do CCG, ok, vocês me pagam 5 trilhões de dólares se quiserem que eu continue a guerra. Se quiserem acabar com a guerra, 2,5 trilhões. O que ele está fazendo aqui? Sim, quer dizer, isso faz parecer ainda mais um esquema de proteção, não é? Quer dizer, é uma extorsão. Ele quer que eles continuem a guerra. Estou aqui por vocês, vou fornecer toda a ajuda de que precisarem, só me deem 5 bilhões de dólares hoje. E claro, se ele voltar amanhã pedindo mais, eles vão dar também. Está se tornando tão extorsivo que chega a ser quase ridículo. Agora os estados do Golfo se meteram numa situação terrível. Eles deveriam ter ouvido aqueles que lhes davam bons conselhos, a China em especial. E os chineses vêm dando esse conselho, como é bem sabido, há cerca de 20 anos. Afastem-se dos americanos. Não mantenham todas essas bases no Oriente Médio. Eles não vão te proteger. Eles estão simplesmente fazendo de você um alvo. Comece a agir de forma mais independente. Lembro-me de quando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita foram convidados a se juntar ao BRICS. Os Emirados Árabes Unidos aderiram, mas de forma muito distante. A Arábia Saudita, no fim das contas, basicamente não entrou. Então agora eles se veem entre a cruz e a espada, porque os americanos não estão os protegendo. Eles não conseguem exportar seu petróleo. Tem os iranianos incrivelmente irritados com eles. Suas economias e modelos econômicos estão sendo destruídos e ainda estão atrelados aos Estados Unidos. Eles ainda não conseguem se desvincular, e os americanos agora estão indo atrás do dinheiro que ainda lhes resta. Ou seja, eles fracassaram. Sua diplomacia fracassou de forma desastrosa. Eu percebo que, em termos de discussões, parece que agora está mais aberto para as pessoas falarem sobre Israel. Sabe, Israel como país tem tanto impacto, tanto controle sobre as políticas dos Estados Unidos. Por exemplo, Joe Kent, que era o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, renunciou. Em sua carta, ele disse: "Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em andamento no Irã. O Irã não representa uma ameaça iminente à nossa nação." Aí está claro que começamos essa guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. Então ele deixou isso muito claro. É por causa de Israel que entramos nesta guerra. E claro, se você ouve o Tucker Carlson, sabe que eles estão falando abertamente sobre isso. Além disso, nas eleições de meio de mandato deste ano, muitos candidatos realmente se distanciaram do AIPAC. Eles fizeram questão de dizer: "Eu não aceito dinheiro do AIPAC." E os eleitores estão perguntando a esses candidatos: "Você está recebendo dinheiro do AIPAC?" Então, eu percebo uma certa mudança no sentimento público em relação a Israel nos Estados Unidos. Agora, isso não vai mudar nada neste momento, mas é algo que vejo acontecendo. Concordo. Acho que você está certo, absolutamente certo. A única coisa que aconteceu agora, realmente pela primeira vez, é que os Estados Unidos entraram em guerra de forma muito pública, muito evidente, muito transparente em nome de Israel. E como resultado, os americanos estão sendo afetados, porque muitos de seus filhos e filhas estão lá lutando no Golfo. Isso deixa suas famílias preocupadas com eles, e elas estão perguntando: por que estamos lutando? Por que nossos entes queridos estão em risco em uma guerra travada em nome de outro país? Então há isso. Mas também, cada vez mais americanos que já enfrentam uma crise financeira e vêm enfrentando há muitos anos, agora estão lidando com um grande estresse econômico porque Donald Trump decidiu levar os Estados Unidos à guerra em nome de Israel e não dos próprios Estados Unidos.
É impressionante como essa guerra tem tão pouco apoio. Lembra quando Bush invadiu o Iraque? Quero dizer, havia mais de 60% de apoio e ele realmente defendeu seu caso diante do Congresso e das Nações Unidas. Mas essa guerra, desde o início, teve apenas cerca de 25% de aprovação. Sabe, é como a Fox. Os telespectadores da Fox são muito mais pró-Trump do que o restante, e mesmo assim apenas cerca de 25% dos telespectadores da Fox apoiaram essa guerra. E no Congresso havia algumas pessoas questionando isso. Esperava bem, sempre esperei, que o Congresso pudesse fazer mais, mas eles não fazem. Simplesmente não fazem. Parece que agora Trump está pedindo mais dinheiro, e o Congresso está pelo menos adiando isso para não simplesmente dar um cheque em branco a ele. Tudo isso deveria nos mostrar que os aliados europeus não estão entusiasmados. E claro, os países do CCG também. No geral, há muito pouco apoio a esta guerra, o que acho bastante incomum em comparação com as anteriores, certo? Parece que são apenas os Estados e Israel lutando nesta guerra, enquanto antes os Estados e CIA sempre conseguiam reunir um monte de outros países, fossem eles significativos ou não. Mas, pelo menos na aparência, víamos muito mais países se juntando, não é? Você está absolutamente certo. Quero dizer, essa guerra não tem apoio na comunidade global. Na verdade, as pessoas estão chocadas e horrorizadas com isso. Basta olhar para a mídia europeia para ver como até mesmo aliados ferrenhos dos Estados Unidos estão surpresos com essa situação. E internamente, lançar uma guerra desse tipo, uma guerra de escolha, em nome de outro país, em um momento em que cada vez mais pessoas nos Estados Unidos acham que deveríamos ficar em casa e focar em nossos próprios problemas, foi um erro grotesco. Isso diz muito sobre o estranho mundo político em que Donald Trump e sua comitiva vivem, por não terem percebido isso. E a propósito, seus outros pontos sobre o fato de que eles não foram ao Congresso. Eles nem sequer foram ao Conselho de Segurança da ONU. Você se lembra que George W. Bush ao menos fez questão de cumprir essas formalidades. Trump nem se deu ao trabalho. E eu acho, não sei se muitas pessoas nos Estados Unidos realmente pensam muito sobre isso, mas suspeito que isso aprofunde de alguma forma a sensação geral de inquietação de que estamos à mercê, como um amigo meu, um amigo americano chamou, do Rei Louco. E não parece haver qualquer contenção sobre ele, nenhum limite constitucional ou legal que possa detê-lo. Mas não tenho certeza se ele se importa com o fato de não haver muito apoio. Se você ouviu Lindsey Graham no fim de semana, ele deu uma entrevista à Fox News. Ele foi muito claro. Disse, direi ao presidente para tomar a ilha de Kashmir, o que significa com tropas terrestres, certo? É isso. E até a pessoa que o entrevistava disse que o exército não tem certeza sobre isso, porque não está claro se há suprimentos suficientes. É uma situação complicada. Em outras palavras, certo? E os iranianos também colocaram muitos mecanismos de defesa ao redor dessa ilha, porque ela é geograficamente importante. Mesmo assim, ele parece não se importar com isso. Ele simplesmente acha que o presidente deve tomá-la. E ele diz que uma vez que a tenhamos, teremos controle total do Estreito de Hormuz. Problema resolvido. Não é assim que se entra na guerra do Vietnã? Tipo, a gente resolve as coisas e pronto. Sim, e novamente, é essa crença que, entre essas pessoas, se tornou quase uma espécie de crença religiosa. A de que o poder americano é infinito e que tudo o que é preciso fazer é aplicá-lo para alcançar o resultado desejado. Então, sabe, você ataca o Irã, espera que matar o Ayatollah provoque uma mudança de governo lá. Isso não funciona. Mas você não pode recuar, não pode desistir disso, porque se o fizesse, se admitisse que há um limite para o seu poder, isso violaria essa crença profunda, quase religiosa, em seu próprio poder ilimitado. E é isso que o impulsiona a seguir em frente. Então você diz, bem, matar o Ayatollah não resolveu, então devemos tomar a ilha de Karg.
Karg Island, and there's no actual real E não há explanation uma explicação real de por que isso funcionaria em vez de não funcionar. E não há uma tentativa real de abordar nenhum dos problemas de capturar e, talvez, ainda mais importante, manter o controle sobre a ilha de Karg. Mas é preciso continuar insistindo. E eu concordo com Lindsey Graham. É exatamente essa a mentalidade que ele tem. Ele realmente exerce uma enorme influência sobre Trump. E não acho que o próprio Trump seja capaz de resistir a esse tipo de argumento. E veja, falamos sobre Lindsey Graham, mas acho que outra figura muito poderosa, que aparentemente também tem aconselhado Trump a seguir com essa guerra e que não recebe atenção suficiente, é Rupert Murdoch. And who doesn't get enough attention is Rupert Murdoch, who's the owner of Fox. But apparently Quem é o dono da Fox? Mas, ao que parece, ele tem se encontrado com Trump e lhe dito: você precisa continuar com esta guerra. É essencial que você continue com esta guerra. Claro que no caso de Rupert Murdoch, ele tem todo o fervor de um convertido recente. Quero dizer, ele é australiano, mas obteve cidadania americana e sempre quis acreditar no poder ilimitado dos Estados Unidos. E então, como você bem disse, Trump nunca consegue se opor a isso, porque na maior parte, ele mesmo compartilha dessas ideias. Para pessoas assim, nunca é uma questão de recursos ou planejamento, é sempre uma questão de vontade. Tudo o que você precisa é demonstrar vontade, e o resto virá. E acho que Lindsey Graham é muito bom em jogar com o ego do Trump. Ele chega a dizer algo como, ok, uma vez que tomemos a ilha de Karg, basicamente estaremos no controle total. Problema resolvido. Vamos controlar o Estreito de Hormuz. E mais, haverá paz, paz eterna, entre árabes e israelenses, algo que, segundo ele, não foi resolvido há 2000 anos. Então ele deve ter dito ao Trump, ok, se você fizer isso, poderá resolver um problema que existe há 2000 anos, algo que ninguém mais conseguiu fazer. Quero dizer, o Trump realmente acredita nisso, não acha? Sim, eu sei. Com certeza ele faz isso. Quero dizer, nem vou tentar corrigir a ignorância histórica dele nesse ponto, que é quase cômica de tão errada. Mas enfim, não. Você está absolutamente certo. É exatamente disso que se trata o Graham. Ele é muito esperto em bajular o Trump, conquistá-lo e massagear o ego do Trump, que é muito frágil, ficando do lado certo dele dessa forma. Este presidente é muito suscetível à bajulação. Agora veja, é aí que novamente um líder forte, um líder experiente, alguém com uma compreensão muito mais profunda da política, como Xi Jinping ou Vladimir Putin, não é suscetível à bajulação dessa maneira. Sim, eles são mais baseados em fatos, certo? Eles querem saber o que está acontecendo. Não apenas alguém dizendo, você pode resolver esse problema que ninguém conseguiu resolver há 2000 anos. Quer dizer, antes de tudo, Israel nem existia até 1948, certo? Exatamente. Bem, sabe, se você analisar isoladamente, é absurdo. É uma afirmação absurda. Quero dizer, se isso não pôde ser resolvido em 2000 anos, será que realmente vai ser resolvido por Donald Trump? Essa provavelmente é uma pergunta mais válida para alguém como Trump fazer. Talvez, sabe, talvez Napoleão ou Hércules pudessem resolver. Mas Donald Trump, quero dizer, se César Augusto, Júlio César, Salomão, todas essas pessoas não conseguiram resolver, que chance o Trump tem? A única coisa que está óbvia para todo mundo agora é que o Irã está realmente conseguindo algumas das coisas que passou a obter depois da guerra, mas que não conseguiu durante todos aqueles anos de negociações. Por exemplo, houve um levantamento parcial das sanções sobre o petróleo. Assim, o Irã está vendendo muito mais petróleo do que antes da guerra e a um preço muito mais alto. Também está cobrando taxas de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Então, do ponto de vista do Irã, essa guerra, claro, causou muitas baixas e tudo mais, mas eles também conquistaram algo que não conseguiram por meio de negociações, certo? Correto, absolutamente.
Eles demonstraram seu poder e se inseriram na economia global da qual os Estados Unidos tentavam excluí-los. Quero dizer, eles são claramente os vencedores aqui. E a propósito, vi relatos de que navios tentando passar pelo Estreito de Hormuz, se os iranianos sequer permitirem a passagem e cobrarem uma taxa, querem ser pagos em yuans. They want to be paid in yuan. Yeah, Chinese yuan, yeah. Yeah. Sim, o yuan chinês? Sim. Mas aqui vai a minha pergunta. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, há uma tendência de que, mesmo depois que a guerra acaba, quero dizer, se eu fosse o Irã, por que eu pararia, certo? Eu poderia continuar cobrando taxas e as pessoas pagariam, porque ainda é mais barato passar pelo Estreito de Hormuz do que dar a volta inteira pela África. Ainda é mais barato. Então isso poderia se tornar algo de longo prazo, não é? Yeah, absolutely. I mean, for Iran. Sim, absolutamente. Quero dizer, para o Irã, não há lógica, nenhuma razão convincente para que ele queira relaxar seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Já ficou demonstrado para o Irã que ele tem um poder de estrangulamento sobre a economia global. E do ponto de vista deles, faz todo sentido explorar isso enquanto puderem, para se beneficiarem. Com o tempo, isso vai lhes render enormes quantias de dinheiro. Então, por que abririam mão disso? Agora, eventualmente, o mundo vai se reorganizar. Serão construídos oleodutos através da Península Arábica até o Mar Vermelho. Mais países vão adotar eletricidade verde, baterias, energia solar e reatores nucleares. Mas tudo isso vai levar tempo. O Irã tem cerca de 10 anos para tirar proveito disso exatamente da forma que você mencionou. E por que não faria isso? E agora eles estão, claro, brincando. Algumas pessoas das redes sociais em Taiwan estavam dizendo: bem, talvez a gente também possa cobrar das pessoas por usarem o Estreito de Taiwan, porque isso também é uma piada, certo? E então, claro, o Estreito de Malaca, você sabe, o Canal da Mancha. Ok, então agora todo mundo está no comando. Pois é, exatamente. Com certeza. Quero dizer, os iranianos realmente fazem um ponto muito válido. Eles dizem, de que vale a liberdade de navegação, que é do que os americanos estão sempre falando, quando não há liberdade de comércio? É, O que é verdade? Quero dizer, o Irã não tem sido autorizado a comercializar, não tem conseguido comercializar normalmente. Então, por que eles deveriam aceitar a liberdade de navegação pelo Estreito de Hormuz, se o benefício que deveria vir disso, que é a liberdade de comércio, lhes é negado? Além disso, eu não sabia que a Turquia aparentemente já está cobrando taxas por suas próprias rotas comerciais, né? Então o Irã nem é o primeiro a fazer isso. Exatamente. Países vizinhos, parece que as coisas estão se espalhando, certo? Os Houthis já disseram que podem bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb. Eles ainda não fizeram isso, mas é uma possibilidade, ok? Agora, Israel também tem bombardeado o Líbano, o que não recebe muita atenção. Em particular, eles estão bombardeando e destruindo muitas pontes sobre o rio Litani. E acho que o ministro das Finanças chegou a dizer que deveriam mover a fronteira até o rio Litani. Isso está acontecendo lá também. Além disso, no Iraque, também há combates intensos e as tropas dos Estados Unidos e da OTAN estão saindo, ou algo assim. Então, definitivamente, há uma guerra regional acontecendo, certo? Está se expandindo, está piorando o tempo todo. Os estados do Golfo estão, obviamente, quero dizer, eles estão em crise. No Iraque, há uma reação muito forte contra os Estados Unidos. Há demandas crescentes para que os americanos saiam. Houve ataques a bases americanas e os americanos realizaram ataques contra unidades militares iraquianas. Hoje, o governo iraquiano convocou diplomatas dos Estados Unidos ao Ministério das Relações Exteriores para apresentar uma queixa, o que é extraordinário, sabe, dado o histórico no Iraque. Todos comentam que os Estados Unidos finalmente serão forçados a se retirar do Iraque, onde se instalaram após a invasão de 2003. No Líbano, os israelenses avançaram novamente.
Smotrich, o ministro das Finanças que você mencionou, é um linha dura extremo. Is an extreme hardliner. I mean, he is at the very most extreme. Quer dizer, ele está no extremo mais radical da política israelense. Obviamente, ele quer controlar todo o sul do Líbano, anexar tudo ao sul do rio Litani, porque isso faz parte do seu projeto de Grande Israel. E ele é muito influente em Israel, é alguém a quem Netanyahu dá ouvidos. Mas a luta contra o Hezbollah acabou sendo muito mais difícil do que os israelenses aparentemente esperavam. E o que acho que apavora todo mundo é a possibilidade de os Houthis se envolverem. Os Houthis e os sauditas travaram uma longa guerra entre si, e houve um acordo de paz segundo o qual cada lado concordou em não atacar o outro. Os sauditas estão aparentemente tentando fazer com que os Houthis mantenham esse compromisso. Mas para os sauditas, os Houthis entrarem na guerra e fecharem o Mar Vermelho é o pior pesadelo possível, porque isso sufocaria as exportações de petróleo da Arábia Saudita. Isso criaria uma crise dentro do país. E é claro, ninguém tem total certeza de quão estável o governo saudita realmente é, no fim das contas. Portanto, o que os Houthis fizerem será muito importante. E a cada dia que a guerra se arrasta, a cada semana que ela se prolonga, a possibilidade de os Houthis se juntarem cresce rapidamente. Se a Arábia Saudita entrar na guerra contra o Irã, o que os americanos estão tentando fazer com que ela faça, acredito que a probabilidade de os Houthis se unirem, atacarem a Arábia Saudita e fecharem o Mar Vermelho cresce exponencialmente. Espero que a Arábia Saudita possa. Então, São antes da EMEG. certo. Então, o que vai acontecer? O que o Trump deve fazer neste momento? Ele se meteu nessa guerra sem muita preparação, claramente. E a reação é muito mais forte do que ele jamais esperou. Qual é a melhor opção para ele agora? Sim, bem, eu vou te dizer o que ele vai fazer. Ele vai tentar conduzir uma operação terrestre. Ele vai fazer o que Lindsey Graham mandar. Ele vai enviar a 80ª Divisão Aerotransportada para o que pode ser uma armadilha na ilha de Karg. Ele vai escalar o conflito. Quero dizer, tudo que vimos nas últimas 4 semanas aponta nessa direção. Mas é isso que ele deveria fazer. Ele deveria ligar para Vladimir Putin e Xi Jinping, amigos do Irã, 2 países que vêm dizendo ao Irã: olha, mostre contenção, mostre moderação, mas aceitamos que vocês estão no lugar certo. Você me enviou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China sobre a conversa entre Wang Yi e Araghchi, e foi muito interessante. Se você ler aquele comunicado, Araghchi assegurou a Xi Jinping e Wang Yi que o Estreito de Hormuz não está fechado, que a navegação pode passar por ele. Então você vê que o Irã realmente ouve o que a China está dizendo. E também se vê, pelo que o comunicado diz, que Wang Yi disse a Araghchi que a China quer ver o fim da guerra. E com os russos, deixe-me assegurar-lhe, é exatamente a mesma coisa. Sim, os russos estão ganhando uma enorme quantidade de dinheiro agora porque o preço do petróleo está mais alto, e sim, isso os coloca em uma posição mais forte na Ucrânia. Mas os russos estão horrorizados com essa situação. Eles não querem ver uma crise massiva perto de suas próprias fronteiras. Eles consideram o Irã um país amigo. Querem preservá-lo e também o sistema político de lá. E eles também estão preocupados, e com razão, que Donald Trump esteja perdendo completamente o controle das coisas e que possa haver uma escalada a níveis inimagináveis. Houve um discurso, bem, não exatamente um discurso, mas uma fala, que Lavrov fez em uma instituição na Rússia chamada Fundo Gorchakov, que lida com questões de política externa. É um centro de estudos. Ele disse todas essas coisas. Ele disse, queremos ver a paz. Então, o que Trump deveria fazer é ligar para Xi Jinping. Observe que ele não foi à China. Eu disse que se não funcionasse, ele cancelaria essa visita que ele mesmo insistiu em fazer.
Ele não vai à China. Ele deveria ligar para Xi Jinping. Ele deveria ligar para Vladimir Putin. He should call Xi Jinping. He should call Vladimir Putin. He should perhaps send Vance and Ele talvez devesse enviar Vance e Rubio a Pequim e Moscou. Ele deveria buscar a ajuda desses dois países para tentar estabelecer negociações de paz reais e sérias com o Irã. E é claro, essas negociações de paz deveriam abordar algumas das questões, as preocupações sobre o programa nuclear iraniano. Acho que isso deveria ser algo muito fácil de resolver, porque o Irã afirmou repetidamente que não quer armas nucleares. Então poderíamos começar a tratar de todas as outras questões, e os iranianos poderiam receber, em troca, o levantamento das sanções e também, talvez mais importante para eles, algum tipo de garantia de segurança da China e da Rússia, para que possam ter confiança de que não haverá esse tipo de ataque contra eles novamente. they can be confident that there won't be this sort of attack on them again. That is a proper step-by-step. Essa é uma maneira adequada, passo a passo, de resolver essa crise. Os americanos não farão isso, e haverá todo tipo de gente que se oporá. E é claro, para pessoas como Lindsey Graham, Rubio e outros, a ideia de pedir ajuda à China é repugnante para eles. A ideia de negociar acordos que fariam da China uma das garantidoras da estabilidade no Oriente Médio, especificamente no Golfo Pérsico, talvez seja o maior pesadelo deles. Portanto, infelizmente, esse caminho claro e promissor não vai acontecer. Lembre-se do que sempre digo. No fim das contas, tudo sempre leva à China. Remember what I always said, at the back of everything, it's always China. Mais uma coisa, Marco Rubio agora sanciona Gil tanto pela Rússia quanto pela China. E nem pode viajar para esses dois países, né? Só Vance poderia fazer isso. Exatamente. Bem, já que isso não vai acontecer, parece que as viagens terrestres vão ser, sabe? Eu concordo com você. Sim, à primeira vista a Rússia tem se beneficiado até agora com essa guerra. Mas também acho que a Rússia, Putin, Lavrov, provavelmente estão preocupados com a escalada, porque pode chegar a um ponto em que ou Israel ou os Estados Unidos usem, por exemplo, uma bomba nuclear. Acho que ninguém quer ver isso. Eu creio que certo? Se o ano atende E isso não é improvável. Talvez o Trump até tenha dito isso não faz muito tempo. Ele disse, sabe, nós temos armas nucleares. Depois ele recuou um pouco, mas disse isso em uma daquelas muitas falas. Ele falava o tempo todo, claro. E uma vez ele realmente disse algo como, nós temos armas nucleares. Se não pudermos, temos arsenais de verdade, ou algo assim. Então, é assustador, mas tenho certeza de que todo mundo está pensando nisso. Certamente o Trump... Eles com certeza estão pensando nisso. Of course they are. I would add something else about the Russians. Claro, eu acrescentaria algo mais sobre os russos. Eles falam sobre isso de forma bastante aberta entre si. Quero dizer, eles dizem que se o preço do petróleo chegasse a $200 por barril, sim, eles ganhariam muito dinheiro nesse meio tempo. Mas é impossível que o preço se mantenha tão alto por muito tempo. Haveria uma recessão global. E é bem provável que, em condições de recessão global e crise econômica, os preços do petróleo desabassem. Eles poderiam cair já no outono. Então, talvez durante o verão, os preços subissem e subissem. 100, 110, 150, 200, $250, e depois veríamos uma queda vertical para $20 o barril, ou algo assim. Do ponto de vista russo, sim, há alguns ganhos de curto prazo, mas não valem a pena. Quero dizer, $70 o barril, que era o preço do petróleo antes da guerra, não era uma crise para a Rússia. Acho que as pessoas simplesmente não entendem isso. Eles conseguem lidar com esse valor. A economia deles é muito mais diversificada do que as pessoas imaginam. $200 o barril também é um problema para eles, e um que eles sabem que se tornará um problema ainda maior mais adiante. Você acha que o Trump tomaria Cuba? Muita coisa está acontecendo por lá também. Sim, quero dizer, sabe o que isso me parece?
É como um velho enumerando as batalhas perdidas da Guerra Fria. Então, sabe, ele tem essa obsessão enorme com o Irã, porque lá em 1979 houve uma revolução e eles tomaram diplomatas americanos como reféns. Ele tem essa fixação com Cuba, um pequeno país de 10 milhões de pessoas, sem nenhuma ameaça concebível aos Estados Unidos. Então sim, acho que ele poderia tentar tomar Cuba, mas ele não parece muito disposto a invadi-la. E pelo que ouvi, o exército de lá, embora pequeno, é bem treinado e provavelmente conseguiria se defender razoavelmente bem. Mas o que está tentando fazer, e é incrivelmente cruel, é estrangulá-la economicamente. Sim, uma coisa é que durante a crise dos mísseis de Cuba, se você ler as cartas, a troca entre Kennedy e Khrushchev, houve promessas feitas por Kennedy. A condição para que os soviéticos removessem todos aqueles mísseis era basicamente que os Estados Unidos nunca invadiriam Cuba. É isso que eu entendo. E isso é bem conhecido, certo? Não é? Ah, isso é absolutamente conhecido. Quero dizer, é um fato absoluto. O que Trump está fazendo viola completamente o acordo que foi firmado em 1962. Tente explicar isso para Trump, Rubio e todos os outros. É a mesma coisa com Taiwan. Você sabe, eles fizeram todos aqueles acordos nos anos 70 e, como você já me apontou muitas vezes, eles não os cumpriram. Eles também não vão cumprir com Cuba. É preciso sentir pena daquela ilha, aliás, que fez um esforço real para se desenvolver. Ela tem um bom sistema educacional, um sistema de saúde muito bom. Na verdade, conquistou bastante coisa. Apesar de todas as tremendas pressões econômicas, é aparentemente o país mais seguro de longe para se visitar nas Américas. Conversei com amigos britânicos que estiveram lá. É o único lugar na América Latina onde uma mulher pode sair à noite e se sentir completamente segura. E ainda assim, apesar de tudo isso, apesar de fazer tantas coisas boas, o país está novamente sob enorme pressão de Trump e de sua administração. Há uma famosa citação de um líder latino-americano, Porfirio Díaz, que foi presidente do México. Ele disse: "Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos." So far from God, so near to the USA. Esse é o problema desses países ao redor dos Estados Unidos, Então, vamos olhar para a situação entre China e Estados Unidos. Ele adiou a visita a Pequim e disse 1 mês. Certo. Mas, de novo, a China nunca concordou com essa data de 31 de março. Ele simplesmente teve a ideia, ok, vou para lá em 31 de março. Depois, não, estou muito ocupado, então mais 1 mês. Então acho que você mencionou que parte do motivo que ele deu foi porque há uma guerra acontecendo. Que ele está muito ocupado com isso. Mas você acha que ele não tinha nada para mostrar porque a guerra não está indo bem, certo? Então esse é o motivo. Mas você acha que ele vai planejar ir depois de 1 mês ou algo assim? Acho que não. Quer dizer, depende de como a guerra vai. Se terminar com algum tipo de vitória inesperada, então ele pode decidir ir. Mas o ponto de ter ido quando foi é que ele esperava ir como vencedor. Ele teria derrubado o Irã, jogado a região no caos, alcançado todos esses grandes objetivos. E ele não vai querer encarar Xi Jinping como um perdedor. Quer dizer, claro, se ele fosse um verdadeiro presidente dos Estados Unidos, um homem sério, um JFK, por exemplo, ele saberia que é ainda mais importante se encontrar com Xi Jinping neste momento. Para falar sobre a situação, exatamente. Ele também saberia que, como Xi Jinping é um líder que sempre pensa nos melhores interesses da China, Xi Jinping não vai se esforçar para humilhá-lo. Ele receberá Trump adequadamente, com toda a cortesia e respeito que o líder dos Estados Unidos deve esperar. É isso que Xi Jinping fará. Mas é claro, na mente de Trump, onde tudo gira em torno de aparência, ego e todas essas coisas, onde os interesses dos Estados Unidos são secundários à sua própria vaidade e senso de autoestima.
Ele não vai querer encarar o homem que rotulou como o maior adversário da América, como, aliás, Joe Biden também fez. Ele não vai querer enfrentá-lo como um perdedor, e é por isso que ele não irá. Acho que tanto Biden quanto Trump se sentem muito inseguros diante de Xi Jinping e Putin. Everybody feels insecure. Sim, todo mundo se sente inseguro perto de Xi Jinping, exceto Putin. É interessante. Putin e Xi Jinping se dão muito bem. Sim, e eles gostam um do outro. Dá para perceber que é de verdade, há muito respeito entre eles. Sim. E não é só porque Xi Jinping é o líder da China que eles se sentem assim em relação a ele. É porque ele, apesar de ser, se você o observar, ele é um homem muito educado. Quero dizer, eu acompanho os líderes de perto e dá para perceber quando alguém é genuinamente educado. Ele é um homem muito educado. Mas todos sentem quando o encontram que ele é melhor do que eles. E isso é sempre algo muito intimidante. Não estou dizendo isso a você porque é chinês e quero agradar as pessoas na China, mas porque é verdade. Quero dizer, você se depara com um líder que tem todos os fatos na ponta dos dedos, que compreende completamente todas as questões. É possível conversar sobre tudo o que está acontecendo no mundo e discutir de forma inteligente, sensata e detalhada. Alguém capaz de conduzir negociações sérias. Existem pouquíssimos líderes no mundo assim atualmente. Há alguns, mas Xi Jinping é o mais notável. E é isso que deixa os ocidentais em particular, e os americanos especialmente, extremamente nervosos na presença dele. As negociações comerciais, houve outra rodada de negociações em Paris, mas não vejo um avanço significativo. O que você acha? Não, não houve nenhum avanço, nem pode haver. Por isso, tenho o direito de lhe fazer uma pergunta. Ontem, tive uma reunião com o executivo de uma grande empresa de mineração britânica. A empresa dele está interessada em extrair ouro e tungstênio. O tungstênio é um metal muito importante. Ele me disse que 90% do suprimento global de tungstênio vem da China. Acho que sim, provavelmente. Quer dizer, é isso mesmo. E ele também explicou, os russos produzem uma certa quantidade, o Cazaquistão é um produtor importante e o Tajiquistão também. Mas a China é o principal ator. Ele me disse que o tungstênio é absolutamente essencial e um dos motivos pelos quais os Estados Unidos fracassaram tão completamente na tecnologia de mísseis hipersônicos é porque é preciso tungstênio em grandes quantidades. Esse é o material necessário para fabricar os hipersônicos eficazes. De qualquer forma, ele me disse ontem, eu não tinha ouvido nada sobre isso, que nas últimas semanas o fornecimento de tungstênio está começando a diminuir nos mercados globais e os preços estão subindo. Ele disse que acreditava que a China, por saber que é um material de uso duplo, em outras palavras, os Estados Unidos precisam dele na guerra contra o Irã, pode estar reduzindo o fornecimento. Ele me contou que a conversa no mercado é que os chineses estão começando a reter o material. Você ouviu algo sobre isso? Viu alguma coisa na mídia? Porque eu não vi, aliás, não no Reino Unido. Mas estou apenas fazendo a pergunta. Bem, eu não li especificamente sobre tungstênio, mas sei que a China está controlando, ou melhor, apertando, as exportações de terras raras em geral. E os Estados Unidos têm pedido, mais acesso. Agora, a China não chegou a proibir completamente, mas há um controle muito rigoroso, com certeza. E eles estão pegando pessoas que tentam contrabandear essas coisas o tempo todo, o que mostra o quão desesperadas estão as pessoas que realmente precisam delas. Outra coisa é que a China também deixou claro que vai parar de exportar produtos relacionados ao petróleo. A China processa muito petróleo também e exporta muitos produtos petroquímicos. Então, acho que não ficaria surpreso se isso realmente estiver acontecendo.
I wouldn't be surprised if this is happening because right now it's so much Porque agora há tanta incerteza no mundo. O que vai acontecer? Ninguém sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Se continuar e o Estreito de Hormuz permanecer fechado por mais um mês, isso seria um pesadelo para todos. A China é tão grande, indústria enorme, população enorme, então precisa ter cuidado com tudo. Acho que o governo chinês está sendo muito cauteloso neste momento. E para coisas relacionadas a terras raras ou materiais geralmente muito sensíveis, não me surpreenderia se tivessem imposto controles extras sobre eles. Então é isso que eu acho que está acontecendo. So that's, I think, it's what's going on, Yeah, interesting. That seems to corroborate a bit of what you Sim, interessante. Isso parece corroborar um pouco o que ele diz. De qualquer forma, quero dizer, acho isso interessante e importante. E claro, isso também aumenta a pressão sobre Trump. Isso tem impacto nas negociações comerciais também, porque as negociações, como você bem disse, estão travadas. Quero dizer, não há nenhum avanço nelas. Mas, do ponto de vista de Trump, há todo tipo de relógio correndo agora. Relógios em termos de esgotamento de mísseis, sobre os quais já falamos muitas vezes, e relógios relacionados aos custos dos preços de energia e ao choque de preços de energia que está por vir. Li em algum lugar que o Pentágono tem apenas uma reserva de 2 meses de terras raras. Não tem mais do que isso. E se está tendo problemas para aumentar esse estoque, isso também é um problema. Building up that stockpile, that's a problem too. It can apparently reach out to the civilian industry. Aparentemente, pode recorrer à indústria civil, porque eles também mantêm reservas de terras raras. E também poderia recorrer aos aliados. Mas isso cria um novo conjunto de problemas, porque se você estiver tirando terras raras da indústria civil, isso vai afetar a produção deles. E sabe, agora também temos outros materiais, como o tungstênio. O tungstênio não é uma terra rara, obviamente, mas coisas desse tipo. A pressão, se houver pressão, Trump saberá disso, mesmo que nós não saibamos. Isso vai aprofundar a sensação de crise na Casa Branca. E claro, dado o tipo de homem de quem estamos falando e o tipo de conselhos que ele recebe, isso pode torná-lo ainda mais imprudente. Sim, eles afetam coisas em que normalmente não pensamos, como fertilizantes. Isso é um problema. A Índia está pedindo fertilizantes China porque a China está controlando as exportais. Sim, de fato sim. Então quero dizer, a Índia ter que pedir fertilizante à China. Essa é uma lição sobre a qual as pessoas na Índia talvez precisem refletir com muito cuidado. Sim. Considerando o quão importante a agricultura é na Índia, só dizendo. Sim. E já existem os afetados. Nem todo país tem grandes reservas de qualquer coisa. No Camboja, acho que cerca de 2/3 dos postos de gasolina, Sim, isso mesmo. E há linhas no Vietnã e coisas assim. Então, não sei como isso vai evoluir. A guerra continua, certo? Aqui vai outra coisa. Sobre a China e os Estados Unidos, há algo muito estranho acontecendo, na minha opinião. Por um lado, acho que como a China é tão importante em tantas áreas, e especialmente agora que Trump está em uma guerra, é ainda mais importante ter uma boa relação com a China. Mas o governo dos Estados Unidos, por exemplo, as universidades, fechou alguns departamentos para estudantes chineses. Eles acham que a China está roubando tecnologia deles. Então está muito rigoroso. Por exemplo, meu marido trabalha em uma universidade pública e há muitas regras novas. A China e o ban tecnologia. Mas assim, eles ainda pensam nisso. Depois de tudo, é demais. Bem, Larry Ellison disse isso. Ele disse, sabe, eles estão sempre roubando tudo de nós. Há muitas pessoas que pensam assim. Sabe, se a China resolvesse o problema da velocidade de dobra, diriam que roubaram isso dos Estados Unidos. Quero dizer, isso é... Uau, você me deixou sem palavras. Então, vá em frente, termine seu argumento. Então, o governo tem muitas regras sobre isso e aquilo, então há muito pouca comunicação em nível governamental. Ao mesmo tempo, também há uma delegação,
chamada Conselho Empresarial Elsevier-China. É uma organização com cerca de 14 ou 15 executivos de empresas americanas. Boeing, Tesla, FedEx, Apple. Esses executivos estão agora visitando a China. Então dá para ver que há uma desconexão, certo? Os governos não têm ligação. É como se simplesmente nos odiássemos. Mas, ao mesmo tempo, as empresas e as pessoas comuns, há muitos americanos que vão à China para visitar. Você vê muito nas redes sociais aqueles vídeos de criadores independentes mostrando, ok, acabei de visitar este e aquele lugar. Há muitos deles agora. E dá para perceber claramente essa desconexão. Isso não é particularmente interessante? Está piorando e vai continuar piorando. Está piorando o tempo todo. Eu disse o seguinte: existem 2 países chamados China. Há o lugar real, onde as pessoas vivem, que as pessoas visitam, que está desenvolvendo sua economia e avançando, e há o país imaginário que existe dentro da mente paranoica americana. E o azar do primeiro país é ter o mesmo nome que o segundo. Quero dizer, é só. Quero dizer, não, eu concordo. Voltando ao seu ponto, há uma desconexão total. Desconexão total. E sabe, aliás, eu devo dizer, não sei se você está ciente disso, mas estou sendo inundado por todo tipo de gente irritada nos Estados Unidos. Eles dizem: você não entende nada sobre a guerra do Irã. Você não entende que tudo isso tem a ver com a China. A ideia é que, sabe, vamos tomar o Irã, interromper o fluxo de petróleo do Irã para a China. E isso vai nos colocar novamente em uma posição de liderança. Por que você não entende? É disso que se trata. É tudo sobre bloquear a China. Em primeiro lugar, por bloquear a China, Quer dizer, que benefício material você obtém com isso? Quero dizer, isso já é incrivelmente, na verdade é uma ideia maligna. Só de dizer é uma ideia maligna, decidir bloquear um país simplesmente porque ele foi economicamente mais bem-sucedido que o seu. Quero dizer, isso é absurdo. Mas em um nível real, prático, material, o plano, se é que existe, e eu suspeito que sim, é insano, é absolutamente insano. A China é 84%, eu tenho os números, 84% autossuficiente em energia. Provavelmente, em uma crise, conseguiria aumentar ainda mais essa autossuficiência, porque, você sabe, em uma crise é possível mobilizar e fazer todo tipo de coisa. E qual país no mundo está em melhor posição para fazer isso do que a China? Ela tem reservas para 6 meses. Então, se a China não importasse absolutamente nenhum petróleo, ela teria reservas suficientes para aguentar 6 meses em plena produção, só para constar. E claro, ela tem seu aliado e amigo, a Rússia, que continuará fornecendo petróleo à China. Aconteça o que acontecer, porque os russos veem isso como uma questão de importância existencial para eles mesmos. Então, esse plano, que eu realmente acho que, em algum nível, algumas pessoas dentro dos Estados Unidos estão de fato considerando, é uma loucura. É insano, errado e perverso, tudo ao mesmo tempo. Mas sabe, as pessoas simplesmente não falam racionalmente sobre isso. Elas não falam sobre o país real. A maioria não gosta de ir à China, a Xangai, a Pequim ou a qualquer outro lugar, porque teme que se o fizesse, suas ilusões sobre o país seriam destruídas. E por isso acabamos com todo esse absurdo. Bem, Lindsey Graham realmente disse isso. Ele disse que a Venezuela, junto com o Irã, vai controlar 31% do petróleo mundial. E se a gente se envolver nisso, bem, a China vai estar em grande apuro. Ele disse algo assim, eu acho. Eles fizeram isso, com certeza. A questão é que a China não precisa de 30% do petróleo mundial. Exatamente. 84% autossuficiente. Ela tem petróleo suficiente em suas reservas para operar em plena capacidade por 6 meses e não precisa importar tanto assim. É isso que pessoas como Lindsey Graham não querem acreditar. Os Estados Unidos podem ter uma economia baseada no petróleo. A China não. Além disso, tenho ouvido que não houve queda na produção de energia na China e que o custo da energia lá está estável.
pode estar disparando em todo o resto do mundo, mas na China, tá. Acho que eles ajustaram os preços um pouco para cima, só um pouquinho, mas antes de fazerem isso, avisaram todo mundo. Então, se você vir filas do lado de fora de um posto de gasolina na China, é porque as pessoas já estão esperando por isso. O governo realmente disse que o preço ia subir um pouco. É uma forma diferente de fazer as coisas. Um dos vencedores nessa situação toda, bom, claro, a Rússia é uma vencedora, mas o outro é Hong Kong, ao que parece. Houve uma enorme entrada de dinheiro vindo do Oriente Médio, e esse dinheiro não foi para Singapura nem para Genebra, foi para Hong Kong. Tem um número aqui. Antes da guerra, em média, o fluxo de capital do Oriente Médio para Hong Kong ficava entre 2, 5 e 4 bilhões de dólares por mês. Mas depois que a guerra começou, eles passaram a receber quase 40 bilhões por semana. Só para você ter uma ideia. Uau! É isso. Uau, Afori. Então o motivo, eu acho, é que Genebra, na Suíça, acabou se prejudicando quando congelou os ativos russos. E Singapura, bem, muita gente já não confia tanto que Singapura seja um lugar seguro, porque Singapura é mais ou menos como Dubai, sabe? Aquele tipo de lugar que está sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Mas veja o que aconteceu em Dubai, certo? É por isso que as pessoas olham em volta e talvez escolham Hong Kong. Talvez as pessoas confiam em Hong Kong estar protegida pela rainha. E acho que esse é o motivo. Quer dizer, acho que esta é uma das notícias mais importantes que ouvi nas últimas 3 semanas. O que estamos discutindo aqui é uma revolução econômica. Qualquer pessoa familiarizada com a forma como a economia mundial se desenvolveu nos últimos 50 anos, desde o choque do preço do petróleo em 1973, sabe o quanto o fluxo de capital vindo do Golfo foi absolutamente crucial para o sistema financeiro ocidental. Agora, só quero ter certeza de que entendi bem esses números. De 2 a 4 bilhões de dólares por mês antes da guerra, e agora são 40 bilhões de dólares por semana. Ou seja, o dinheiro do Golfo não está mais indo para o Ocidente, está indo para Hong Kong. Hong Kong é obviamente distinta da China em alguns aspectos, mas é China. Sim. Como eu disse, isso é uma revolução global. Muda completamente as regras do jogo. Se continuar por muito mais tempo, será tão importante quanto tudo o que temos discutido. As terras raras, o tungstênio, os mísseis, os preços do petróleo, tudo. Acho que não houve nem de perto cobertura suficiente sobre isso no Ocidente. Eles não querem que você saiba. 40 bilhões de dólares por semana. Sim, logo depois da guerra. Tenho certeza de que não vai continuar assim. Sabe, é um pânico inicial, mas ainda é algo muito significativo. Bem, é muito revelador que eles não estejam indo para os Estados Unidos. Isso explica porque o dólar se valorizou um pouco, embora nem de perto, tanto quanto se esperaria em um momento de crise, considerando que o dólar sempre teve status de porto seguro. O dinheiro está indo para a China, porque no fim das contas é a China em seu lugar. Sim, também houve muitas consultas. Sabe, há muitas famílias extremamente ricas, então elas têm divisões especiais para clientes, e essas divisões têm estado extremamente ocupadas, etc. Então, todos os sinais mostram que há um enorme influxo de financiamento vindo de... Bem, enfim. O que você acha que é o efeito líquido disso, além do fato de que a Rússia agora recebe muito mais dinheiro pelo seu petróleo? Quais são os outros efeitos sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Bem, para a Ucrânia, isso tem sido uma catástrofe absoluta. Eles dependeram dos Estados Unidos para suas armas, dependeram dos europeus para seu financiamento e vão descobrir que não estão recebendo mais nenhum dos dois.
porque todas as armas americanas estão sendo enviadas para lutar no Oriente Médio. Eles estão consumindo suas armas incrivelmente rápido. E se os combates terminarem, supondo que tudo ainda esteja funcional, presumivelmente eles vão querer primeiro reconstruir suas próprias reservas. Portanto, o fluxo de armas dos Estados Unidos está chegando ao fim. E o fluxo de dinheiro da Europa também vai acabar, porque estamos em uma série de eleições. Estamos em um período de crise e tensão econômica, e todos os governos europeus estão enfrentando uma grande crise orçamentária, mesmo antes do aumento nos custos de energia que está por vir. Portanto, o dinheiro vai parar, as armas vão parar. Os russos terão mais recursos, estão produzindo mais armas e têm mais homens nos campos de batalha. Podemos ver que as negociações foram interrompidas e os americanos perderam todo o interesse pela Ucrânia, o que não é surpreendente. Assim, os ucranianos estão mais próximos do que nunca, desde 2014, de serem deixados por conta própria. E a Comissão Europeia acabou de retirar da sua agenda de abril uma proposta para proibir permanentemente as importações de petróleo russo. Acho que era no dia 15 de abril ou algo assim. Em primeiro lugar, como é possível decidir algo de forma permanente? Você me diga, foi uma ideia maluca que foi aceita e estava prestes a se tornar lei. Quero dizer, isso mostra o nível de absurdo e analfabetismo econômico que existe e o grau de fantasia e ilusão que temos. É como dizer, em 1940, que por estar em guerra com a Alemanha, você nunca mais vai comercializar a Alemanha, não importa o que aconteça na guerra. Quero dizer, é simplesmente, é loucura. É esse nível de absurdo. Mas de qualquer forma, eles obviamente tiveram que abandonar isso, porque todos sabem, no fundo, que de um jeito ou de outro vão ter que importar petróleo da Rússia, porque não haverá outro petróleo disponível. E, aliás, o que eles podem descobrir é que os russos não estão tão dispostos assim a lhes fornecer tanto petróleo. Já disse isso centenas de vezes, e é uma lição que sempre vale repetir. Todo relacionamento econômico e comercial precisa, no fim das contas, ser construído com base na ciência. Mesmo que outra parte não confie nela, a lógica maior que confia. A Rússia confia na China. Vocês não foram na Europa de jeito nenhum. A confiança é um grande problema em todo esse conflito agora. Quer dizer, por que o Irã confiaria nos Estados Unidos em qualquer coisa, certo? Da última vez que estavam no meio de uma negociação, os Estados Unidos assassinaram seus líderes. Então, quero dizer, com isso, qualquer negociação, se eu fosse iraniano, como eles poderiam negociar com os Estados Unidos, certo? Pois é, exatamente. Quero dizer, confiança não diz respeito apenas a relacionamentos de negócios. A confiança é a base de todos os relacionamentos, comerciais, políticos, diplomáticos, o que for. Se não há confiança, se você não pode confiar em alguém, então não pode trabalhar com essa pessoa de forma alguma. Se você está lidando com um psicopata, que é no que os Estados Unidos efetivamente se tornaram, então não há como trabalhar com ele. Sim, eu concordo. Infelizmente, é o mundo em que estamos vivendo agora. Eu simplesmente não consigo imaginar o dia em que estamos vivendo, um mundo em que todo mundo diz os Estados Unidos. Não dá para confiar. Esse deveria ser o único país em que todos confiam, certo? Mas não. Ninguém está confiando nos Estados Unidos neste momento. Não. Sim. E eles não parecem se importar. Quer dizer, isso é o mais extraordinário. Tantos americanos parecem estar parecem estar muito irritados. Eles parecem achar que o mundo lhes deve sustento por algum motivo, que tem o direito de ser os número um. E se não são os número um,
Acham que têm todo o direito de quebrar os móveis e tornar a vida impossível para todos os outros. Uma criança mimada com armas nucleares. Sim. Incrivelmente perigosas. Então vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Quero dizer, uma semana, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer em uma semana. Muita mesmo. Vou te contar a coisa mais extraordinária. Você me diz que ainda estão dizendo nos Estados Unidos que a China está roubando a tecnologia deles. Sim. Muita gente nos Estados Unidos pensa assim. Eles acreditam nisso. Por mais ridículo que seja, Com certeza. Então tá, Sofia. Tenha uma ótima semana. Vamos conversar na próxima semana. Muito obrigado. Tchau.